Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Meu nome é Luiz, estamos aqui fazendo devocionais com base no plano de leitura do Novo Testamento. Em 6 meses nós já estamos no livro de Tiago, na carta de Tiago, tá bom? Veja os vídeos anteriores, tem muito conteúdo bacana, tem muitos devocionais. Lembrando que devocional é uma explicação rápida, tá? Do que nós entendemos, do que o Senhor falou nos nossos corações e passamos para os irmãos conforme os ensinamentos dos nossos pastores, o que nós aprendemos nessa caminhada, tá bom? Que Deus abençoe. Nós estamos aqui hoje meditando na carta de Tiago. E para introduzir essa carta de Tiago, é muito interessante nós falarmos o seguinte: o autor Tiago, ele não é o discípulo de Jesus não, tá? Ele é o irmão de Jesus. Tem por propósito expor as práticas hipócritas e ensinar o correto comportamento cristão. A destinação aos crentes que não habitavam na Palestina, os crentes que estão dispersos. Tá bom? Tanto que no versículo 1, Tiago fala o seguinte: as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Vamos lá, qual o ponto importante? Olha só, tem um esboçozinho aqui falando sobre os capítulos. Então, o capítulo 1 vai falar sobre permanecer confiante. Capítulo 2, serviço compassivo. Capítulo 3, fala cuidadosa. Capítulo 4, submissão contrita. E capítulo 5, interesse em compartilhar. Tá bom? Vamos de meditação então. Olha que interessante, capítulo 1, tá? Do versículo 1 ao versículo 18, vai nos exortar a sermos perseverantes. Porque ele começa assim o capítulo, né? O versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tiago fala o seguinte, ó irmãos, virá provações, virá tentações, tá? Mas se alegrem, por quê? Porque essa prova vai produzir paciência, vai te aprimorar para com o Senhor. E é muito importante a gente pular para o versículo 12, que está dentro aqui do foco, tá? Nos versículos intermediários, ele fala alguns outros pontos que é muito importante nós comentarmos também. Ó, o versículo 12 fala o seguinte: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, que sofre a provação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois da concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. O que acontece? A tentação é algo que surge, é algo da natureza humana. Cada pessoa, ela se sente tentada por algo. E quando nós falamos de tentação, é algo que vem para tentar nos tirar do foco, que é o Senhor, para fazer-nos desviar do caminho. Então, por exemplo, um exemplo muito comum são os vícios. Então, tem pessoas que são viciadas em algo. Então, às vezes, o inimigo ele joga uma tentação no vício para a pessoa se desfocar do Senhor. A bebida também, a bebida pode ser também usada como exemplo, né, de tentação. Mas são várias tentações. E a tentação ela surge da natureza humana, surge dentro dos nossos corações. Tanto que o apóstolo Paulo, Tiago fala o seguinte, olha, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então tem algo dentro de você que se sente atraído a fazer algo que não convém, algo que não é da vontade do Senhor. Nós temos isso, né? Infelizmente, o homem ele pecou, o homem foi destituído da glória de Deus, o homem ele gerou, ele criou, né? O pecado trouxe essa condição pecaminosa para a natureza humana. Então tem pessoas que se sentem, né, com vontade de praticar tais atos que não são na vontade do Senhor, tá bom? Bebida, vício, jogo, sabe? Prostituição, mentira, roubo, homicídios. Tem pessoas que têm essa inclinação a praticarem tais atos. Mas que não venhamos a se inclinar a esse mal, mas que venhamos a perseverar. E aí fala o seguinte, olha, não é Deus que coloca isso no ser humano. Deus não tenta ninguém, perdão. Deus não tenta ninguém, tá? Pelo contrário, a tentação vem por parte de nós. Existem tentações também que são de origem diabólica, tá? Tem tentações que são de origem diabólica, mas o inimigo usa nossas próprias concupiscências, as nossas vontades.
Existem as provações que são por parte do Senhor, que é para aprimoramento. Não é para você, não é uma aprovação para você se desviar do foco, mas é para te melhorar, tá bom? Glória a Deus. Interessante. Se alguém tem falta de sabedoria, versículo 5, peça a Deus que todos dá liberalmente, não lança em rosto. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Aqui ele fala o seguinte, olha, tenha fé, tenha confiança. Se está te faltando sabedoria, peça ao Senhor que Ele vai te dar, mas peça com fé. Porque a pessoa inconsistente, ela não agrada o Senhor. Tem que ser com fé, tá bom? E para encerrarmos essa parte, não, tem um ponto muito importante aqui também, olha só. O versículo 9, 10, 11, ele vai falar um pouco sobre a questão material. Tiago nos exorta a tomarmos cuidado. Por quê? Porque para Deus, os bens materiais, as riquezas não são relevantes. Tanto que aqui ele fala o seguinte, olha, quando tiverem tentações, se alegre, porque a tentação te dará, olha aqui que é o versículo 12, né? Quando que sofre a tentação? Porque quando for provado, quando você vencer a tentação, receberá a coroa da vida. Os bens materiais, as coisas dessa terra não são de valor para o Senhor, mas aquele crente que persevera, aquele crente que vence as lutas, tá? Em nome do Senhor Jesus, aquele crente que continua, esse sim tem valor para o Senhor, e esse receberá o maior galardão de todos, a maior riqueza de todas, que é o quê? Que é a coroa da vida, tá bom? Ou seja, a salvação eterna. Isso que é importante para o nosso Deus, tá bom? Por fim, versículo 17 e 18, apóstolo, né? Tiago vai falar o seguinte, olha, todas as coisas boas, todas as coisas, olha só, versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Irmãos, quando as coisas boas acontecem, vem da parte do Senhor, tá? As coisas boas, me surgiu aqui uma indagação aqui, mas eu não vou trazer essa reflexão hoje para os irmãos. A gente traz numa outra situação. Mas aqui fala o seguinte, olha, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. A bênção que o Senhor concede para nós, ela é perfeita, ela é completa. Não tem variação. Não tem aquela questão de você dar e depois tirar. Cuidado, muitas pessoas se enganam, tá? Com as coisas deste mundo. E aí volta para o versículo 10, fala o seguinte, porque olha só, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. A flor da erva por quê? Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai. E a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seu caminho. Ou seja, as coisas boas que o Senhor dá são perfeitas, mas as coisas que este mundo dá, que o Deus desse século dá para as pessoas, não são dádivas de Deus, tá bom? Muito cuidado. Versículo 19 fala o seguinte, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Esse aqui é um conselho que eu guardei no meu coração desde a minha conversão. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda malícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Eu queria falar muito sobre isso, irmãos. Tem muitas pessoas que que falam bem assim, porque se falar comigo eu respondo na hora. Não, mas, ou seja, Tiago fala o seguinte com a gente, olha, seja paciente, ouça, você tem 2 ouvidos e uma boca, ouça mais e fale menos, tá bom? Às vezes é melhor nós sequer falarmos, é melhor nós ficarmos em silêncio. Às vezes o silêncio é a melhor mensagem que você pode entregar para uma pessoa, tá bom? Então tome muito cuidado, ouça atentamente. Às vezes, e é interessante que eu trabalho com a fala, eu trabalho com as pessoas, então, para mim, às vezes quando eu quero produzir provas, eu sou advogado, nós temos profissões, tá? Eu e minha esposa, não estamos aqui brincando, né, querendo ser YouTube, não, nós estamos aqui realmente com o propósito de entregar essa mensagem para vocês,
e que Deus faça a vontade dele sobre as nossas vidas. Amém. Mas quando eu quero produzir provas, eu procuro fazer com que a pessoa fale. E a pessoa que fala muito, literalmente dá bom dia a cavalo. Ela entrega tudo, ela fala tudo. Mas seja mais inteligente. Ouça mais e fale menos, tá bom? Esse é um conselho da palavra do Senhor para você nesta noite. Do versículo 21, e aqui eu vou fazer um resumo, ao 27, Tiago nos ensina, nos exorta a fazer o quê? A sermos cumpridores da palavra, para ouvirmos a palavra, ou seja, ouça a palavra, tem 2 ouvidos, ouça, e não fica falando aí um monte de coisa, não, pratique a palavra. Ouça a palavra e mais pratique a palavra. Porque aquele que pratica, ele usa um versículo muito conhecido, muito usado nas pregações, né? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. Que possamos ouvir a palavra do Senhor e possamos a praticar. Não venhamos esquecer, mas que possamos guardá-la em nossos corações. Amém? Vamos para o capítulo 2. Ele também é bem objetivo. Do versículo 1 ao versículo 13, irmãos, Tiago vai fazer o seguinte, olha, a fé em Cristo Jesus, ela não faz acepção de pessoas. A fé no Senhor Jesus não faz acepção entre rico e pobre, negro e branco. Esse monte de divisão que hoje existe no meio político, não se faz. Nós não estamos aqui para julgar, tá? E aqui ele faz aqui ele faz até uma exortação, olha, vocês estão, quando vocês vos ajuntardes e vier alguém com dinheiro, com bens, não coloque essa pessoa em um lugar de destaque e rejeite o pobre. Entendeu? Não, por quê? Porque o Senhor veio, Tiago fala o seguinte, o Senhor veio para tornar ricos pobres. Não são os ricos que levam vocês para o tribunal, que zombam da sua fé. E aí quando uma pessoa rica vem para a casa do Senhor, ele é tratado com maior honra do que uma pessoa que não tenha bens materiais? Não. É aqui, ó, é o mesmo grau, é o mesmo tratamento. Que possamos tratar todos os irmãos com, né, equidade, com igualdade, tá bom? Isso é muito importante. E por fim, capítulo 2 vai falar sobre a fé. Que a fé sem obras para nada aproveita. Irmãos, o Senhor nos concedeu a fé. A fé em acreditar. A fé é o firme fundamento de crer nas coisas que não se vê, mas que se esperam, tá? Então nós esperamos a salvação em Cristo Jesus. Nós esperamos coisas boas da parte do Senhor. E se nós temos essa convicção, essa esperança, essa crença, é muito importante que venhamos ao quê? A expandir essa crença para outras pessoas, que outras pessoas também alcancem essa salvação maravilhosa em Cristo Jesus. Mas a fé, a pessoa que tem essa crença, mas que não pratica. E é interessante que até aquela pessoa, às vezes, que não pratica, mas tem o seu testemunho, né, que guarda a palavra e pratica a palavra, ela já está realizando obras. Por quê? Porque as pessoas verão Deus através da vida dela. Mas é importante que nós, que recebemos essa fé, venhamos a levar o evangelho. De alguma forma, tem pessoas que são tímidas, mas que levam o evangelho através do testemunho, levam o evangelho através de ofertas, levam o evangelho de outras formas de evangelização. Por quê? Porque isso é algo natural. Nós que somos salvos, temos que desejar que as outras pessoas também sejam salvas. Isso é natural, isso é amor. Amor é uma prova de obra. Então, se eu amo o meu próximo, eu não quero que ele se perca, eu quero que ele alcance essa misericórdia, alcance essa salvação. Então, é necessário que eu venha arregaçar as mangas e levar o evangelho. Sabe? A fé, ela transforma o homem, tá? A fé em Cristo Jesus transforma o homem ao ponto desse homem ele realmente querer o bem do seu próximo. Sabe? Levar uma palavra para um próximo,
cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, isso é obra. Agora, aquela pessoa que fala que tem fé e não tem obras, a fé dela é morta. Porque a pessoa que tem fé, ela pratica boas obras. Entendeu? Mas as obras, nós não somos justificados, nós não somos justificados pelas obras, para que ninguém se glorie. Nós somos justificados pela fé, mas a fé sem a obra, ela é morta. Se eu tenho fé, por consequência eu tenho uma obra sem fins de benefício próprio, para me gloriar. É uma obra natural. É como o amor realmente de um pai para com o filho. Entendeu? Você não faz nada do seu filho para se gloriar. Não, você faz por amor. Tá bom? Espero que os irmãos tenham entendido esse ponto aqui. E aqui o versículo 26 fala o seguinte: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra é morta. Meus irmãos, que Deus abençoe. Fico por aqui hoje. Amanhã temos mais devocional. E que o Senhor possa continuar falando ao seu coração. Você que não é inscrito, se inscreva. Você que está inscrito, meu muito obrigado. Mas curte, compartilha, deixa o comentário aí, faça o comentário, que é muito importante para nós, tá bom? Que Deus te abençoe.